que é autoconfiança? E, sobretudo, como a gente pode sair de uma pessoa que não consegue transmitir autoconfiança para alguém que transmite autoconfiança? E por que transmitir autoconfiança? Muitas perguntas nesse episódio, eu acho que aqui, não como todas as vezes, teremos algumas respostas. Eu estive pensando sobre isso porque muitas pessoas me veem de um lugar como se eu fosse a pessoa mais autoconfiante possível. Por quê? Porque eu tenho uma presença na internet, eu tenho um podcast, eu tenho um canal no YouTube. E eu me lanço nas coisas, eu quero fazer um novo curso, eu vou lá e faço um novo curso. E quero fazer um novo assunto. Agora eu decidi que meu canal no YouTube ele vai ser de um outro assunto. Fui lá e lancei os meus novos vídeos de outro assunto. E aí vim pra França, e aí tô aqui trabalhando em outra língua, e fiz um mestrado, e me lancei, e consegui, tenho diploma. Então as pessoas falam, nossa, realmente essa pessoa aqui, ela é muito confiante dela mesma, assim, muito. Se tem uma pessoa que sabe do que tá falando, que sabe do que tá fazendo, essa pessoa é a Bruna. Muita gente me vê assim, eu escuto muitos comentários tipo, nossa, eu queria ser mais como você. Assim, de ter uma ideia e se lançar na ideia sem ter medo das críticas, sem ter medo das coisas, e a coragem de ir lá e fazer. E assim, muita gente fala sobre isso. Depois de tanto escutar vários comentários desse tipo, eu refleti bastante de como explicar para as pessoas da onde vem a minha autoconfiança. E aí eu cheguei a uma conclusão que é como se existisse uma armadura, e eu chamo isso de a armadura da autoconfiança. E é como se todo dia, antes de sair de casa, eu vestisse essa armadura. Então, dentro dessa armadura tem uma pessoa super sensível, uma pessoa que tem muito medo de julgamento, que tem medo das coisas darem errado, que não se sente capaz de chegar nos lugares que imagina poder chegar. E fora dessa armadura, tem só uma armadura de alguém que mostra autoconfiança, que mostra se sentir super capaz e, enfim, autenticidade, tudo isso que vem junto com essas palavras super encorajadoras. É alguém que realmente se lança porque sabe que vai dar certo, etc. E eu percebi que essas duas pessoas, entre esse corpinho frágil dentro dessa armadura e essa armadura que mostra pro mundo que tudo é lindo e vai dar certo, existe um limbo que eu, de fato, construí pouco a pouco, com muita autoterapia, muita terapia, de fato, muita leitura, muita consciência de mim mesma, de entender que, primeiro de tudo, muitas vezes a gente não faz alguma coisa pelo medo do julgamento alheio e do autojulgamento também, né? Então, as pessoas ao meu redor vão me criticar por alguma coisa. Falando isso de, por exemplo, internet, vou lançar um podcast. Não, porque aí as pessoas vão ouvir, e aí elas vão rir de mim, aí elas vão me criticar, e aí isso e aquilo. Ou vou lançar um canal no YouTube. Não, porque aí tal pessoa vai falar tal coisa, etc. E aí muitas vezes a gente age, toma uma decisão baseado no que alguém vai achar, no que alguém vai fazer, no que alguém vai falar. Eu decidi, não sei porquê, que eu não ia nunca mais basear as minhas ações no que alguém pensa de mim, no que alguém fala pra mim, no que alguém vai pensar ou falar da minha vida. Eu tenho alguns traumas, aí do passado que me fizeram tomar decisões das quais eu não me orgulho, porque eram decisões que eu precisava tomar para que alguém não falasse mal de mim, ou para que alguém me admirasse, ou para que, enfim, era sempre baseado no outro. E aí eu decidi, depois desses traumas e de ter tratado isso na terapia, de que eu não deixaria mais esse medo do julgamento alheio me afetar. Então, isso pra mim é o primeiro pilar. Não ter medo do julgamento alheio. Faz transparecer que você acha que tudo vai dar certo, que você tem coragem, que você confia e etc. Não é necessariamente o caso. Porque eu sei que uma hora que eu colocar o projeto no mundo,
as pessoas vão falar, porque sempre vai ter julgamento. E acho que isso também faz parte de ter decidido não pensar e não ter medo do julgamento alheio, é que sempre vai ter julgamento. Então, tentar não viver porque tá com medo do julgamento alheio é uma batalha perdida. Você já perdeu, porque alguém vai julgar. Seus atos tendo sido bons ou ruins, alguém vai julgar. E o pior dos casos é que as pessoas julgam tendo só uma parte, né? Um resumo daquilo. Por exemplo, você tem, sei lá, uma traição. Você foi traído e aí você tem que tomar uma decisão. Muitas vezes você vai tomar essa decisão baseado no que alguém vai falar, né? Ah, se eu aceitar essa pessoa de volta depois dela ter me traído, vão falar mal de mim, que eu sou corna, que não sei o quê. Então você já quer tomar uma decisão baseado no que as pessoas vão falar. E as pessoas ao redor, elas só têm essa informação, traição. É só a informação que elas têm. Quando, no caso, você pensa em você mesmo, tem essa consciência, você consegue perceber que tem muita coisa além disso, né? Além da traição, tem um contexto, tem um momento de vida. De repente, a relação estava realmente muito ruim e, enfim, tem uma justificativa. Não sei se pode-se dizer isso, né? Que existe uma justificativa para isso acontecer. Tem sentimento, ou seja, se essa pessoa que te traiu, será que ela tá ali disposta a reparar o erro, a consertar, fazer uma terapia de casal, sei lá. Ela se arrependeu genuinamente. E se tem família mexida, né? Se tem filhos, de repente. Então, assim, muitas coisas que vão acontecendo ali dentro dessa situação, que você é a única pessoa que pode julgar, que pode, de fato, imaginar, se colocar na sua pele e entender a situação, o contexto, os sentimentos, as pessoas envolvidas e, de fato, tomar uma decisão. Então, para mim, isso faz muita parte de tomar decisão baseado nas minhas percepções e não no julgamento alheio. E, sobretudo, assumir essas consequências dessa decisão. Ou seja, se eu decidir que eu não posso, que eu vou ter que me separar porque não dá, etc., eu vou ter em mente que eu listei os prós e os contras. Bom, essa pessoa aqui, ela não me respeita, ela não se arrepende, ela não tá a fim de melhorar as coisas, a relação não vai melhorar, etc, etc. Já tem um histórico, etc, tem outros motivos, já me tratava mal. Enfim, você tem a sua lista de coisas que às vezes uma pessoa da sua família, sei lá, sua mãe vai falar, mas é só uma traição, tem que aceitar que homem é assim mesmo. E dentro de você já viu que não vai adiantar, porque você não consegue perdoar, porque a pessoa que tá ali na sua frente não tá a fim de mudar, e porque já teve outros desrespeitos e etc, etc. Você tem a sua lista. Então, independente do que alguém diga, se alguém fala tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você já tem a sua lista do que é preciso você fazer. Então, você tomar essa decisão baseada nessa sua lista faz com que você assuma essa postura de eu vou agir dessa forma porque eu tenho os meus motivos e eu vou assumi-los. Isso é muito importante para não ter arrependimentos futuros, sabe? Daqui 10 anos, 20 anos, você vai falar, eu tinha os meus motivos, a pessoa não me respeitava, a pessoa isso, a pessoa aquilo, e por isso eu tomei essa decisão. Então, você é a única pessoa que pode julgar que isso vai acontecer. Em seguida, que é muito importante, é que quando a gente se sente confiável de tomar uma decisão, para se sentir confiável, então a gente precisa ter essa base do porquê que a gente toma essa decisão, que foi baseado nos nossos prós e contras, etc. Tudo isso para falar que o julgamento alheio, ele vai existir, independente daquilo que você faça. Se for uma decisão A, uma decisão B, uma decisão Z, alguém vai te julgar porque não concorda com aquilo que você fez, porque as pessoas têm referências diferentes, mas elas não têm todo o contexto. Então você precisa estar pronta para ser julgada. Quando você faz qualquer coisa na vida, você tem que estar pronta para ser julgada. Não tô falando nem de fazer um conteúdo na internet, tô falando de qualquer ação. Você vai mudar de emprego, você vai trabalhar em tal profissão, você vai mudar de cidade, você vai ter um filho ou decidir não ter filho, você vai se casar ou decidir não se casar, você vai ter uma relação monogâmica ou uma relação aberta, você prefere ficar sozinha e ser solteira. Não importa. O que quer que você faça, você vai ter gente te julgando. Essa é a base da vida. Então, quando você entende que eu sou a única que conhece o meu contexto, as minhas decisões, as minhas ações, os meus sentimentos, as pessoas envolvidas na minha vida e tudo isso, você decide que, a partir de agora, você vai agir
como você sente que você tem que agir e você vai assumir isso. Então, para mim, faz parte dessa confiança, dessa autoconfiança, você assumir aquilo que você pensa e sente e as suas decisões. Em seguida, para você ser uma pessoa mais autoconfiante, eu estava falando dessa armadura como se fosse uma coisa meio abstrata, mas de fato existe uma postura física que você adota quando você é uma pessoa confiante. Então, você pode ver, quando tem uma pessoa que é mais introvertida, tímida, etc., essa pessoa se fecha nela mesma e é dificílimo alguém conseguir fazer essa pessoa se abrir. Enfim, ela transmite ali um ar de falta de confiança, de timidez, etc. E uma pessoa que vem já mais calma, autêntica, que fala abertamente o que ela sente, etc., ela mostra que ela tem mais autoconfiança. E isso abre portas. Então, para treinar essa autoconfiança, para mim são duas coisas. É uma postura física, que não sei se você... Acho que eu já até falei sobre isso em algum outro episódio. Tem um episódio de Grey's Anatomy que a Amélia, antes de fazer uma cirurgia, ela adota uma postura de como se fosse uma super-heroína, assim, com os ombros bem... o peito bem estufado e tal. E ela fica ali uns 2 minutos parada antes de entrar na sala de cirurgia. Até que alguém pergunta por que ela faz isso, né, sistematicamente antes de uma cirurgia. E ela explica que quando você adota uma postura de autoconfiança, você envia um sinal para o seu cérebro dizendo que você tem confiança de que aquilo que você vai fazer dá certo, porque você é plenamente capaz de fazê-lo. E isso é muito verdade, porque quando a gente tá com medo, a gente fica já naquela postura de medo, de angústia, de isso, daquilo, a gente vai enviando um sinal pro nosso cérebro de que não vai dar certo, isso aí que você vai fazer não vai dar certo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue. Não é pelo fato de que a gente não é capaz, mas porque a gente convenceu o nosso cérebro que a gente não dava, que a gente não daria o melhor de nós mesmos, porque não ia adiantar de nada, a gente não ia conseguir. E a gente também fecha portas, porque as pessoas, né, se nem a gente não consegue acreditar que a gente é capaz, a gente não é capaz também de convencer o outro de que de fato aquilo vai dar certo e que a gente é capaz. Então, ao enviar um sinal para o seu cérebro de que, ok, eu sou capaz, vai dar certo, você já age como se fosse dar certo. E muitas vezes dá certo só pelo fato de você estar tranquilo, confiante de que aquilo vai dar certo. E você também consegue convencer os outros mais facilmente de que vai dar certo, afinal de contas, essa pessoa que tá aqui sabe o que tá fazendo. Então, pra mim, essa postura física, ela é bem importante. Em seguida, tem aquele fato de como eu convenço o meu cérebro de que, de fato, eu vou conseguir. Porque é muito fácil, né? Eu adoto uma postura, tô enviando um recado pro meu cérebro de que eu estou autoconfiante. Mas será que eu realmente sou capaz, né? A gente tem essa dúvida no fundo da nossa mente. E, pra mim, o que funciona muito é, de fato, fazer um exercício de eu sou capaz, sabe? Por que reflexão. Por que eu não me acho capaz o suficiente? E aí eu fico várias vezes pensando, sabe? Sei lá, tava uma vez ali na minha infância, alguém fez alguma coisa que fez eu não me sentir capaz. E às vezes nem é uma maldade. Às vezes é só... enfim, sei lá, você tá... A criança lá, 5 anos, tá indo amarrar o tênis. Aí você tá com pressa. Então você vai e fala, eu quero amarrar logo esse tênis, então vem e eu amarro pra você, que você demora muito. E aí você amarra o tênis no lugar da criança. A criança que tá aprendendo a amarrar o tênis, ela se sente o quê? Incapaz de amarrar o tênis. Então é melhor que o adulto faça isso no meu lugar. Então, você vai crescendo, não há na maldade dos adultos que convivem com você. Eles só não sabem que a criança precisa desenvolver a autonomia, que ela precisa se sentir capaz de fazer aquilo, mesmo que vá durar 20 minutos para amarrar o tênis, sendo que o adulto faria em 3. É por isso que eu defendo muito a educação positiva, porque a educação positiva, ela prega justamente isso, a autonomia da criança de aprender e fazer aquilo mesmo que vai durar 20 minutos, porque ela precisa se sentir capaz de fazer. E é justamente por isso, é pra não chegar aqui na vida adulta e se sentir o tempo todo que não vai dar certo aquilo que você vai fazer. Eu não vou nem fazer porque não vai dar certo. E não, sabe? Tipo, vai dar certo. E aí eu reprogramei o meu cérebro pra acreditar que sim,
Se tem pessoas que fazem isso, eu também posso fazer. Eu vou dar meus pulos, eu vou conseguir, eu vou estudar sobre isso, eu vou me aprofundar. E no pior dos cenários, se der errado, eu vou tentar de novo mais pra frente, quando for dar certo. Então, eu comecei a fazer um processo de reprogramação do meu cérebro, de me convencer de que, de fato, eu posso. Eu posso, eu posso. E aí eu coloco frases motivacionais. Eu sei que tem gente que não gosta de frases motivacionais, mas eu gosto muito. Eu, enfim, escrevo essas frases, eu boto no fundo de tela, eu boto nos quadros na minha parede, eu boto na geladeira, boto uns lembretes no celular. Hoje você vai ser uma campeona, uma campeona, uma campeã. E de fato vou reprogramando o meu cérebro. Já vi gente que faz, tipo, coloca um recado na Alexa, sabe? De manhã a Alexa vai acordar, bota lá o despertador e aí eu já boto uma frase motivacional. Hoje você vai vencer este dia. Enfim, tem várias maneiras de você fazer isso. Bota uns post-it, enfim, dá um jeito. Mas acredite e reprograme o seu cérebro do porquê você está ali, sabe? Tal pessoa conseguiu, então eu sou capaz. E eu aprendi no mundo corporativo que as pessoas que mais transmitem autoconfiança são as que mais conseguem tudo que elas querem. Tem um cara no meu emprego que ele conseguiu subir de cargo e ser diretor de 3 grandes projetos da empresa. Assim, os projetos de fato que iam trazer milhões de euros para a empresa. Ele foi lá e virou o diretor desses 3 projetos mais importantes da empresa. E aí, enfim, no final das contas, ele de fato não era competente o suficiente para estar dirigindo esses 3 projetos. E aí, no fim das contas, como o projeto não deu certo, ele acabou sendo demitido no fim das contas. Mas assim, eu fiquei me fazendo muitas perguntas. Como que uma pessoa que não é capaz o suficiente, que não tem conhecimento técnico o suficiente sobre um assunto, que não tem motivação, que às vezes nem é conhecimento, mas não tem motivação o suficiente para estar num cargo alto de alta liderança, com salário, etc., como que essa pessoa consegue subir até esse cargo, tendo essas 3 competências, sendo que essa pessoa não tem QI, né? O famoso quem indica. Não é parente de ninguém, ela só conseguiu por própria competência. E aí fiquei analisando, assim, intrigada mesmo com o perfil do sujeito por vários dias, até me dar conta de que todas as pessoas da empresa, ele é um dos que mais mostra autoconfiança, sabe? De falar de um assunto, o famoso encher linguiça como se fosse o cara expert naquele assunto, e no final das contas, não era. Então, a autoconfiança ela é bem importante. E aí a gente tem que pensar, né? Se eu conseguir um cargo, eu preciso dar mais de mim. E aí eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me virar pra aprender aquele assunto e conseguir me dar bem nessa oportunidade que eu tive. Mas pra chegar nessa oportunidade, eu preciso do quê? Não é de conhecimento técnico, é de autoconfiança. É saber se vender. E é isso, né? Quando você faz uma entrevista de emprego, que você vai entrar numa empresa, você tem que ir lá e saber se vender. E não é sobre mentir, é saber se vender. É falar, cara, eu consigo fazer isso. Às vezes você aprendeu isso ontem no YouTube, mas você vai lá e se vende. Eu consigo, cara. E aí você vai lá e dá sua motivação, etc. E eu me acho muito assim. Às vezes que eu comecei a dirigir projetos na empresa de que eu não me sentia 100% capaz, eu só tive a motivação e a confiança de falar pra alguém, não, isso aí eu conheço bem. E aí eu acabei ficando responsável do projeto porque outras pessoas não tinham a mesma competência que eu e eu não me sentia tão competente assim. Mas no final das contas eu fui estudar mais e fui me formar e fazer curso e aprender e passar meu final de semana inteiro em cima de aprender uma técnica nova, sei lá, de automatização, de alguma coisa, para poder ir lá e mostrar que eu merecia estar no lugar onde eu estava. Então, para mim, a autoconfiança ela faz toda a diferença na nossa vida, que é de fato mostrar pro nosso cérebro que a gente realmente vai conseguir, mostrar pro nosso corpo, se convencer de que de fato a gente vai conseguir e conseguir também convencer o próximo de que você vai conseguir, que você é competente o suficiente. E isso tudo é
de fato, uma atividade para uma tarefa para fazer no cotidiano, sabe? Se convencer de que sim, vai dar certo. E eu comecei a ousar muito mais depois que eu adotei essa postura de ter essa armadura da autoconfiança. Que agora eu tenho projetos assim muito longes. Eu, sei lá, estabeleci um projeto para daqui 5 anos que jamais eu teria estabelecido na minha vida de antes, na minha personalidade de antes. Pensando, não acho que não vai dar não. E agora eu falo, cara, será? Eu vou dar uma manifestada, igual falei no episódio passado, vou escrever aqui os meus objetivos, mesmo que eles estejam muito longe de mim, porque eu vou confiar o suficiente que esse projeto aqui eu vou conseguir, porque se ele tá escrito, eu vou dar o meu jeito de chegar nele. E aí, sei lá, eu tô achando isso muito mágico.